Meu nome é Laís Torres. Tenho 31 anos e sou enfermeira de emergência, o que significa que eu achava que já tinha visto todas as formas que uma pessoa pode ferir alguém que ama. Então, eu acordei de uma cirurgia de emergência de estômago no domingo para me afastar do consciente, ligada a um soro intravenoso. Para seus 80 mil seguidores, antes mesmo que alguém tivesse me dito se eu estava bem, ela legendou minha pior noite com um emoji de vela e um código de desconto. Minha família chamou isso de luto. Eu chamei do que era e saí da vida dela para sempre. Mas aqui está a parte que ninguém esperava. 2 anos depois, minha mãe apareceu na minha porta sem maquiagem e sem câmera, implorando para que eu voltasse para casa, jurando que havia mudado. Eu não acreditei nela. Também não bati a porta. Em vez disso, escrevi uma lista em uma página do meu caderno de enfermagem e a deslizei sobre a mesa de uma lanchonete. O que estava naquela lista e o que ela fez quando chegou à última linha é a razão pela qual minha família é como é hoje. Bem-vindos de volta ao Histórias de Dramas Calmos, onde pessoas quietas finalmente dizem as coisas que as famílias não querem ouvir. Se você já teve que proteger sua paz de alguém que chama isso de abandono, esta história é para você. Deixe um comentário e não se esqueça de se inscrever. Para explicar a lista, preciso levar vocês de volta a Itatiba, São Paulo, a uma casa amarela com um balanço na varanda em que ninguém podia se sentar até que fosse fotografado. Eu tinha 8 anos quando minha mãe, Helena, uma professora de pré-escola, com uma boa câmera e um sorriso melhor ainda, começou um blog chamado A Casa do Lado Feliz. Começou de forma inocente, bolos, mesas de artesanato, eu em um campo de girassóis. Então, o número de seguidores começou a subir e nossa casa silenciosamente se transformou em um set de filmagem. O café da manhã esfriava enquanto ela encontrava a luz certa. Eu tinha uma roupa de verdade e uma roupa para as fotos, e aprendi a diferença antes de aprender a letra cursiva. Outras crianças tinham tarefas domésticas. Eu tinha que refazer as fotos. Minha mãe dirigia nossa família da mesma forma que algumas mulheres cuidam de um jardim, constantemente, amorosamente, com uma tesoura de poda. Sorria mais. Diga de novo, mas mais feliz. Só mais uma. Querida. Só mais uma. Meu pai, Gilberto, era um eletricista que chegava em casa do trabalho de verdade e pegava uma câmera para o trabalho não remunerado. Ele construiu para ela um suporte de ring light antes que se pudesse comprá-los em lojas. Quero ser justa aqui, porque a justiça é importante para mim. Com o tempo começou a dar dinheiro, dinheiro de verdade, e pagou pelo meu aparelho ortodôntico, pelas férias na praia e pelo próprio balanço na varanda. Minha mãe não estava se escondendo em uma garrafa ou perdida em um cassino. Ela estava lá, todos os dias, apontando uma lente para nós e chamando isso de amor. Por muito tempo, eu acreditei nela da mesma forma que se acredita no clima. Então, fiz 13 anos e ela publicou um post que me perseguiu por todos os corredores da minha escola durante um ano inteiro. Preciso respirar antes de contar o que era. O post era intitulado A Primeira Menstruação da Laís, um guia do lado feliz para criar meninas confiantes. Havia uma foto minha no chão do nosso banheiro, chorando, tirada da porta que eu não tinha pensado em fechar. Ela escreveu sobre minhas cólicas. Ela marcou uma marca de bolsa de água quente. O post performou, como ela gostava de dizer, lindamente. A 8ª série também performou. Meninos deixaram absorventes na minha carteira por meses. Uma professora me chamou de lado para dizer como eu era corajosa, e eu queria deslizar para debaixo do piso e ficar lá. Aqui está o que eu quero que vocês entendam, porque isso importa mais tarde. Eu não fiquei quieta. Eu tinha 13 anos e lutei.
Rasguei a cortina que ela usava como pano de fundo no meu quarto. Aos 16, me recusei a filmar um vídeo de compras de volta às aulas. Sentei-me na escada de braços cruzados enquanto as mochilas patrocinadas esperavam em suas embalagens plásticas. Minha mãe não gritou. Ela fez algo mais eficaz. Ficou quieta e magoada e disse: Essa câmera lhe pagou pelo seu aparelho. Laís, pagou por esta casa. Você tiraria a comida da nossa mesa por um pouco de vergonha? A culpa é uma coleira que se encaixa perfeitamente em uma adolescente. Meu pai às vezes tirava um quadro da parede se eu implorasse, mas nunca desconectou a câmera. E no ano em que fiz 14 anos, minha mãe trouxe para casa um novo bebê e um novo calendário de conteúdo na mesma semana. Minha irmã, Clara, um rosto novo. Para a marca, segurei aquele pacotinho rosa no saguão do hospital, longe das lentes, e fiz a ela uma promessa que não tinha poder para cumprir. Prometi que ela nunca seria a estrela. É a única promessa que ir embora me fez quebrar. Aos 24 anos, me mudei de vez, a 45 minutos de distância para São Paulo, para um apartamento do tamanho da despensa da minha mãe. E eu o amei como se ama o oxigênio. Paguei minha faculdade de enfermagem com turnos noturnos e financiamentos. E estabeleci um limite claro, em palavras que uma professora de pré-escola não poderia interpretar mal. Nunca mais tire fotos minhas, nem marcadas, nem cortadas, nem no fundo. Ela concordou com a graça ferida de uma mulher concedendo um favor estranho. Na maior parte, ela cumpriu. Se você não contar os posts de Ilhas TBDI, filmagens antigas da pequena eu que ela reciclava a cada aniversário porque, como explicava, esse conteúdo já existia. Eu deixei passar. Você escolhe suas batalhas e eu estava cansada. Conheci o Caio nessa época, um engenheiro de campo com mãos calmas e nenhuma ideia de quem era a casa do lado feliz, o que talvez tenha sido a coisa mais atraente nele. Ele aprendeu rápido o suficiente. Ele também aprendeu que eu o mantinha a 3 passos de distância da minha família. E embora eu tenha levado anos para perceber, a 3 passos de distância de mim, eu tinha ficado tão boa em não ser, vista que fazia isso mesmo com as luzes apagadas e a porta trancada. A privacidade era a minha língua nativa então. Então, quando descobri aos 29 anos que estava grávida, contei a exatamente uma pessoa, Caio, e abracei aquele segredo contra o peito como uma bolsa de água quente. 11 semanas de algo que era inteiramente, gloriosamente meu. Sem legenda, sem público. Apenas uma data prevista para junho e um homem que continuava a pousar a mão na minha barriga durante os comerciais. Então, em um turno de terça à noite, sob as luzes fluorescentes sob as quais eu trabalhava, algo dentro de mim se rompeu. Eu sabia que a dor estava errada antes mesmo de poder nomeá-la. Da mesma forma que se sabe a diferença entre um alarme de fumaça e o timer do forno. Eu estava às 6 horas no meu turno quando a dor me dobrou sobre um carrinho de suprimentos. Minha amiga Daniela olhou para o meu rosto e me colocou em uma maca no mesmo setor em que eu trabalhava. Gravidez ectópica rompida. O bebê havia se implantado no lugar errado. E não há versão dessa história em que o bebê fica bem. E se você esperar demais, não há versão em que a mãe também fique. Eles me levaram para a cirurgia sob luzes, ao lado das quais eu já havia estado centenas de vezes. Caio estava a 30.000 pés sobre a Amazônia com o telefone desligado, voando para um local de trabalho inalcançável na única hora de sua vida em que eu precisei que ele pousasse. Então o hospital fez o que os hospitais fazem. Eles seguiram a lista de contatos de emergência e o segundo nome nela era o da minha mãe. Helena chegou em 1 hora e vou te dizer a verdade. Uma parte animal de mim ficou feliz. Ela foi autorizada a entrar como parente mais próxima enquanto eu estava na recuperação. Ainda sedada, ainda ausente,
Acordei às 4 da manhã com uma enfermeira gentil de olhos cansados me dizendo que eu havia perdido a gravidez e uma das trompas de Falópio e que eu ia ficar bem, uma palavra que usamos na medicina como um curativo. Lembro-me de assentir, lembro-me de pedir água. E lembro-me do jeito que a técnica de enfermagem perto da porta me olhou por um tempo um pouco longo demais, um pouco suave demais, antes de desviar o olhar como se tivesse sido pega. Meu telefone estava na bandeja ao lado da cama. Quando o virei, a tela era uma parede de notificações, que não paravam de rolar, 200 delas, todas me marcando no mais novo post da minha mãe. A foto foi tirada do pé da minha cama de recuperação. Eu estava inconsciente, cinza como água de louça, um acesso intravenoso no braço e um tubo sob o nariz, meu avental escorregando de um ombro. Minha mãe tinha acertado a iluminação. Ela sempre acertava. A legenda começava: Nossa família está passando por uma perda impensável esta noite. Continuava. Ela nomeou a gravidez sobre a qual eu não tinha contado a ninguém. Ela escreveu: Abrace seus bebês esta noite, com um pequeno emoji de pomba. E então, porque o luto aparentemente combina com varejo, ela colocou um link para um diário de luto de sua loja de afiliados e um código de desconto para uma empresa de velas, lá do Feliz 15, se você estiver curioso. O post já era a coisa de maior desempenho em sua página em mais de um ano. Os comentários eram uma parede de mãos em oração de estranhos, que sabiam que meu bebê existia antes que o avião de Caio tocasse o chão. Ele descobriu que seu filho havia partido por uma notificação de telefone em um carro alugado, da página de compras de sua quase sogra, antes que eu pudesse contatá-lo. Meus colegas de trabalho tinham me visto daquele jeito. Pessoas para quem eu entrego instrumentos cirúrgicos tinham me visto daquele jeito. Enquanto eu estava ali, rolando a tela, a porta se abriu e minha mãe entrou carregando flores de uma loja de conveniência e brilhando como uma mulher voltando de um bom culto na igreja. E querida, ela disse, a resposta tem sido incrível. As pessoas precisam ver isso. Você está ajudando tantas mulheres. Pedi a ela, muito baixinho, porque o silêncio era tudo o que eu tinha, para apagar o post. Ela deu um tapinha na minha perna por cima do cobertor e me disse que eu entenderia quando a dormência passasse. O que ela realmente disse em seguida, parada na frente do meu suporte de soro, com o telefone ainda na mão, me disse tudo o que eu precisava saber sobre quem minha mãe sempre foi. Ela disse não. Não um não cruel, o que quase teria sido mais fácil. Um não razoável, gerencial, proferido em sua voz de explicando para os patrocinadores. Querida, já alcançou 90.000 pessoas. Se eu apagar agora, vai parecer que estamos escondendo algo. Há uma narrativa a ser considerada. Uma narrativa? Eu estava a pulmão resultado a 14 horas de uma cirurgia de emergência, com uma trompa de falópio e um futuro a menos. E minha mãe estava discutindo aí da ótica dos fatos ao pé da minha cama. Quando eu disse as palavras privado e meu, ela se encolheu como se eu tivesse usado um palavrão e então foi direto para o Statiramagua. Então, não tenho permissão para lamentar meu próprio neto? Ela disse, enxugando os olhos secos. Você está me punindo por amar em voz alta demais. Meu pai pairava na porta, segurando a bolsa da câmera dela, estudando peguei o piso como se lhe devesse dinheiro, e não disse absolutamente nada. E então eu vi um movimento atrás dele. Clara, 15 anos, no corredor de um hospital às 7 da manhã de um dia de aula, segurando o telefone de lado, filmando pela janelinha. Nossos olhares se encontraram por cima do aparelho e ela empalideceu, abaixou e sussurrou com os lábios. Mamãe mandou filmar vocês duas fazendo as pazes para o vlog. Ela parecia querer se dissolver. Não era culpa dela.
Ela era uma criança seguindo as únicas regras da casa que conhecia, mas algo no meu peito ficou muito quieto e muito frio, como um monitor que para de funcionar em um tom limpo e contínuo. Minha mãe não tinha quebrado as regras da nossa família. Eu finalmente entendi que ela era as regras. Não havia versão de mim, acordada ou sob anestesia, inteira ou sangrando, que ela não venderia. Recebi alta em uma quinta-feira. Voltei para o meu apartamento em São Paulo e não fiz uma cena, porque cenas eram a moeda dela e eu não estava mais disposta a pagar. Bloqueei seu número, suas contas, seu e-mail. Enviei uma única mensagem de texto antes que o muro subisse. Até que você entenda o que tirou de mim, não me ligue. Então desliguei o telefone e dormi por 11 horas ao lado de um homem que manteve uma mão no meu ombro a noite toda. Minha mãe respondeu da única maneira que sabia. Em uma semana havia um vídeo de 9 minutos, filmado com boa luz. Chamava-se Minha Filha Me Abandonou Enquanto Eu Estava de Luto. Ela chorou na câmera da mesma forma que fazia tudo na câmera, lindamente. As pessoas precisam ver o que o afastamento faz com uma mãe, dizia a legenda. A internet viu. Estranhos encontraram meu perfil profissional e o inundaram com avaliações de uma estrela, me chamando de enfermeira sem coração. Alguém enviou um cartão de pêsames para o meu apartamento endereçado à filha que abandonou sua mãe de luto. Minha tia Bia ligou e começou com: Ela é sua mãe, Laís. A família vem em primeiro lugar. E não conseguiu me dizer um único fato sobre minha cirurgia. Meu pai nunca ligou, o que foi seu próprio tipo de informação. Aqui está a matemática sobre a qual ninguém te avisa. Ela tirou minha privacidade e, quando eu objetei, a conta da família veio para mim. Perdi minha mãe, meu pai, minha irmã no corredor daquela casa amarela. E o direito de contar minha própria história, tudo em um mês. E a história ainda nem tinha terminado de me cobrar. Mas eu tinha uma porta trancada, um homem quieto e um emprego onde eu era útil. Por 2 anos, essa foi toda a história. Então, em uma terça-feira cinzenta de outubro, minha campainha tocou. Deixe-me resumir os 2 anos, porque a cura é entediante de assistir e cara de se viver. Encontrei uma terapeuta chamada Carolina que mantinha lenços de papel que nunca me empurrava. Eu trabalhei, fiquei muito boa em casos de trauma, do jeito que você fica bom em qualquer coisa que prefere não entender por dentro. Caio me pediu em casamento em um domingo comum, com o anel no bolso do casaco como se o carregasse há meses, porque de fato carregava. Eu disse, ainda não. Ele perguntou se era por causa dele. Eu disse que não. E isso era verdade. E eu não conseguia explicar nem um centímetro a mais. E esse era o problema. Ele sabia dos acontecimentos daquela noite no hospital. Ele não conhecia o clima daquilo, o nome que eu tinha escolhido e nunca dito em voz alta, a maneira como eu ainda contava os meses até junho, às vezes. Eu tinha escondido isso até dele, arquivado em seguro. Carolina tinha uma teoria de que eu parei de deixar qualquer um me ver, que eu estava administrando um museu fora do horário de funcionamento. Luzes apagadas, alarmes ligados. Eu disse a ela que isso era muito poético e mudei de assunto. E eu assisti ao canal da minha mãe o tempo todo. Não me orgulho disso. Criei uma conta sem nome e sem foto e verificava a casa do lado feliz, como você verificaria o tempo em um país do qual fugiu. O que eu vi foi minha irmã. Clara tinha 17 anos agora, e ela era a marca. A série se chamava Criando Clara. Seu teste de direção, sua compra de vestido de formatura, sua rotina de cuidados com a pele, agendada, patrocinada e legendada com a voz da minha mãe. Então, um vídeo me manteve acordada até às 3 da manhã. E não foi porque minha irmã estava sorrindo nele. Foi porque ela não estava. E a câmera continuou gravando, mesmo assim.
O vídeo se chamava O Primeiro Coração Partido da Clara. Como nossa família lida com isso? Um garoto tinha terminado com minha irmãzinha por mensagem de texto, como os garotos fazem. E em um dia, minha mãe a filmou com os olhos inchados na ilha da cozinha. Uma caneca de chocolate quente colocada no enquadramento como um acessório, porque era um acessório. Clara continuava olhando para fora da câmera, perguntando com os olhos se já podia parar. Ela ainda não podia. O vídeo durou 9 minutos e superou tudo no canal naquele mês. Mais de 1 milhão de visualizações da pior semana da minha irmã. Patrocinado naturalmente por uma marca de chá. Assisti 2 vezes e vomitei na segunda. Então eu fiz o que podia fazer por trás de um número bloqueado e uma conta anônima. Enviei uma mensagem para Clara através da irmã mais velha de sua melhor amiga, um número de telefone sem nome anexado. Ela ligou em um sábado, sussurrando de seu armário, e o que ouvi em 20 minutos me reorganizou por dentro. Ela amava os comentários e odiava a câmera. Ela nem sempre conseguia distinguir entre ser amada e ser observada, porque ninguém nunca lhe mostrou uma coisa sem a outra. Ela não sabia como era uma vida fora das câmeras. Da mesma forma que você não pode sentir falta de um país que nunca visitou. Eu disse: venha ficar comigo a qualquer hora, sem telefones. E ela riu como se eu tivesse lhe oferecido um fim de semana na lua. Na mesma semana, em um turno noturno, li sobre uma lei que nosso estado acabara de aprovar sobre crianças em vídeos monetizados, dinheiro devido a um fundo fiduciário, registros que os pais tinham que manter. Li 2 vezes e guardei-o silenciosamente, da mesma forma que você guarda no bolso a chave de uma porta que espera nunca precisar usar. Se você já viu alguém que ama ser usado e sentiu aquela raiva impotente específica, sabe por que eu não conseguia desviar o olhar. Então me diga nos comentários, honestamente, você teria voltado por sua irmã ou ficado longe? Inscreva-se, porque o que aconteceu a seguir eu ainda tenho dificuldade em acreditar. A internet se virou e fez com a minha mãe exatamente o que ela a ensinou a fazer conosco. Começou. Como essas coisas acontecem agora, com um filho que crescido de outra pessoa. Uma ex-criança de blog, uma jovem alguns anos mais nova que eu na mesma indústria estranha, postou um ensaio sobre crescer como conteúdo. Viralizou. De repente, havia reportagens sobre vlogueiros de família, uma hashtag e listas. A casa do lado feliz entrou nas listas. Alguém desenterrou o post do hospital sobre mim. Printou o código de desconto da vela ao lado do meu rosto inconsciente. E isso viajou mais longe em um fim de semana do que a turnê de desculpas da minha mãe jamais faria. Seu maior patrocinador suspendeu a parceria na segunda-feira. O algoritmo, que a amara por 2 décadas, a largou como uma panela quente. Ela postou um vídeo de desculpas, 4 minutos, lendo do celular. A frase "sinto muito se você se sentiu magoado, fazendo seu trabalho pesado de sempre", e a internet que consegue farejar uma atuação mais rápido do que qualquer filha riu dela. O canal entrou em queda livre. E aqui está a parte sobre a qual quero ser honesta, porque esta história é inútil se eu não for. Eu não gostei. Eu tinha imaginado uma versão disso por anos e quando aconteceu, não teve gosto de nada. Todo post viral zombando da minha mãe tinha meu rosto inconsciente nele ou os olhos inchados de Clara. A internet não estava nos defendendo, estava apenas mudando de canal. A indignação deles também era conteúdo, e minha família ainda era a matéria-prima. E eu entendi então, até os ossos, que o que quer que eu fizesse sobre minha mãe, eu nunca poderia fazer lá fora. Não na minha arena, nunca foi. 3 semanas depois que seu último patrocinador foi embora, naquela terça-feira cinzenta de outubro, minha campainha tocou e eu olhei pelo olho mágico e meu estômago despencou.
Minha mãe estava no meu corredor, parecendo uma mulher que eu nunca tinha conhecido usando o rosto da minha mãe. Sem maquiagem, os fios brancos aparecendo na raiz, 1 centímetro de honestidade. Ela teria morrido antes de mostrar isso para uma audiência. Um cardigã que eu reconhecia diante do blog, diante de tudo, puído nos cotovelos. Ela não estava com o celular na mão. Notei isso da mesma forma que se nota um soldado sem seu fuzil. Abri a porta na largura do meu antebraço. Ela disse meu nome. Seu queixo tremeu e ela disse: Estou em terapia desde julho, há 3 meses. Não estou aqui para me defender. Fiz coisas terríveis com você e chamei isso de amor. E entendo se você fechar esta porta. Ela havia ensaiado. Eu podia ouvir o ensaio na sua voz. E quero ser justa. Você também ensaiaria. Naquela longa viagem de Itatiba. Então ela disse o que realmente viera dizer. O Natal é em 6 semanas. Volte para casa. Não por mim, pela Clara, pelo seu pai. Eu mudei, Laís. Estou pedindo uma chance de provar isso. Parada ali, de uniforme, fiz o que faço no trabalho quando um paciente me diz que sua dor é nota 2 enquanto suas mãos tremem. Eu li suas lágrimas. Eram reais, mas as lágrimas sempre foram reais com ela. Essa nunca foi a questão. A questão era a mais antiga da minha família, e eu a ouvi na minha própria cabeça com uma clareza terrível. Como se distingue uma mulher mudada de uma mulher interpretando uma? Eu disse: Vou pensar a respeito. E fechei a porta suavemente e me encostei nela, tremendo. Pela fresta das cortinas, observei-a sentar-se em seu carro estacionado por 10 minutos inteiros. Ela não pegou o celular nenhuma vez. 2 anos atrás, ela teria filmado a porta. Eu não tinha ideia do que fazer com isso. Levei o assunto para a Carolina naquela quinta-feira, como uma farpa que eu não conseguia alcançar. Eu devo a ela uma chance? Carolina fez sua irritante coisa de terapeuta e me devolveu a pergunta. Como seria uma prova para você? Abri a boca para dizer que nada seria e descobri que isso não era verdade, e sentei-me com essa descoberta como uma estranha em meu próprio sofá. Caio opinou, muito gentilmente, enquanto lavava a louça. Você continua guardando uma porta, Laís, e chamando isso de vida. Eu gritei com ele de verdade, e depois fiquei ali na cozinha, ouvindo o eco do meu grito, porque ele não estava errado e nós dois sabíamos disso. O muro que eu construí para manter minha mãe do lado de fora havia mantido todo mundo do lado de fora. Ele havia pedido em casamento um museu fora do horário de funcionamento. E havia a Clara, com 17 anos, há 1 ano de sair daquela casa, sussurrando para mim de dentro de armários. Se eu fechasse essa porta para minha mãe, fecharia a única porta que ainda se abria para a vida da minha irmã. O que quer que minha mãe merecesse, Clara merecia uma testemunha dentro das paredes. Então, foi aqui que eu cheguei. E vou defender essa lógica para qualquer um. Eu não confiaria em palavras, nem nas dela, nem nas minhas. As palavras eram o instrumento dela. Ela podia tocar qualquer coisa com elas. Eu confiaria em ações específicas. Ao longo do tempo, nenhuma delas performável, ou tudo estaria acabado. Naquela noite sentei-me à mesa da minha cozinha, com uma página arrancada do meu caderno de enfermagem, do tipo que uso para anotações de plantão, e escrevi 5 linhas em letras de forma. As 4 primeiras eu estava preparada para dizer em voz alta em uma lanchonete. A quinta, eu dobrei, porque não a estava escrevendo para ela. Estava escrevendo para mim. Nos encontramos em uma lanchonete na beira da rodovia Anhanguera. Terreno neutro, bancos de vinil, café que parecia castigo. Ela estendeu a mão sobre a mesa quando se sentou. Mantive minhas mãos em volta da minha caneca. Então, deslizei a página pelo laminado e observei minha mãe ler os termos na minha caligrafia de enfermeira. 1. Você nunca mais postará sobre a Clara ou sobre mim.
Nem fotos, nem histórias, nem TBT, nem pequenas atualizações vagas sobre suas meninas. Nunca. 2. Você vai apagar tudo, tudo. Cada vídeo e foto de nós duas em todas as plataformas, incluindo o post do hospital, incluindo o da minha primeira menstruação, incluindo 2 décadas do que você chama de o trabalho da sua vida. 3. Você fará terapia com um profissional licenciado semanalmente, um de verdade, e isso nunca se tornará conteúdo. Nenhuma série sobre jornada de cura, nenhum documentário sobre seu crescimento. 4. Você pedirá desculpas a Clara em particular, cara a cara, sem roteiro, sem plateia, e nunca mencionará a um único seguidor que fez isso. Ela leu 2 vezes. Seus lábios se moveram um pouco, da mesma forma que faziam quando ela costumava memorizar o texto dos patrocinadores. Então, ela tocou a 5ª linha dobrada com um dedo e olhou para cima. Essa ainda não é sua, eu disse. Se as 4 primeiras forem cumpridas, você a ouvirá. Ela perguntou com uma voz fraca quanto tempo tudo isso levaria. Eu disse: se for real, pode acontecer com as câmeras desligadas. Esse é o teste todo, mãe. Esse é o único teste. Algo se moveu por trás de seu rosto então, tectônico e lento. Ela dobrou a lista na minha dobra e a colocou na bolsa, da mesma forma que se guardaria uma prova contra si mesma. E disse a coisa mais estranha, tão baixo que quase não ouvi. Você escreve listas como minha mãe nunca fez. Eu ainda não sabia o que aquilo significava, mas eu descobriria. O primeiro passo aconteceu mais rápido do que eu esperava. Foi o segundo passo que quebrou algo naquela casa amarela, e não o algo que eu estava preparada para enfrentar. O feed congelou naquela mesma noite. Nenhum post de despedida, nenhum anúncio, o que por si só foi uma espécie de milagre. Minha mãe nunca, em 2 décadas, havia feito algo sem anunciar. Nas 3 semanas seguintes, o arquivo começou a diminuir. Eu atualizava nos meus intervalos e encontrava mais um ano de nossas vidas desaparecido. Estações inteiras da minha infância sumindo em blocos. E eu sentei no estacionamento do hospital uma noite, genuinamente incapaz de nomear o que sentia ao vê-la apagar o trabalho de sua vida, um quadrado de cada vez. Alívio? Sim. E por baixo, sem ser convidado, um luto fino que eu ressentia. Começamos a tomar cafés de domingo na lanchonete, encontros formais e estranhos de 40 minutos. Ela chegava cedo, vinha sem o celular ou o mantinha guardado na bolsa. De qualquer forma, eu nunca o via. Um domingo, ela se sentou sem absolutamente nada nas mãos e percebi que nunca, na minha vida adulta, tinha visto as mãos da minha mãe vazias. Mas o post do hospital permaneceu. Tudo ao redor dele caiu e aquele único quadrado permaneceu. Meu rosto cinza e inconsciente, ainda ganhando sua pequena comissão de velas. E quando perguntei a ela diretamente sobre isso, ela olhou para a mesa e disse: o arquivo da plataforma é complicado, querida. Estou trabalhando nisso. Uma bandeira vermelha se ergueu em mim, pequena. No meu trabalho, complicado geralmente significa há algo que eu não quero te contar. Eu não insisti. Anotei da mesma forma que anoto uma temperatura que ainda não subiu. Então, Clara me mandou uma mensagem em uma noite de quinta-feira. Mamãe me pediu desculpas ontem à noite, sem roteiro. Ela chorou feio. Foi real, eu acho. E então, antes que eu pudesse sentir qualquer alívio, o telefone vibrou novamente. Mas venha me buscar neste fim de semana. Há algo no escritório dela que você precisa ver. Busquei Clara no sábado de manhã para um fim de semana no meu apartamento. Algo que de repente podíamos fazer, e a estranheza disso por si só deveria ter me avisado que a vida estava se movendo com muita tranquilidade. No carro, ela falou apressadamente, como alguém que finalmente saiu do modo avião.
O pedido de desculpas tinha sido real. Ela tinha certeza. A mãe delas tinha dito a frase: "Eu fiz coisas com você que você levará anos para desembaraçar", que não é uma frase que se consegue de um roteirista. Mas o telefone da mãe andava tocando ultimamente e a tela sempre dizia Paloma, sua empresária dos bons anos. "E a mamãe atende essas ligações no carro agora", disse Clara, olhando pela janela, na garagem com o portão fechado. Você não atende ligações em uma garagem fechada, a menos que a casa não seja privada o suficiente. E nossa casa nunca, nem uma vez, havia sido privada. Antes de sairmos, Clara me levou para o andar de cima, passando pelo escritório, supostamente para pegar um carregador de celular. O quadro branco ao lado da mesa. O antigo calendário de conteúdo havia sido apagado, mas apagado rapidamente. Do jeito que você apaga algo quando a campainha toca. Letras fantasmas sobreviveram no canto. Parte de uma palavra. Episódio. E abaixo dela, linhas de colunas tênues com datas. Fiquei ali, dizendo a mim mesma que quadros brancos são reutilizados, que 2 décadas de hábito deixam 2 décadas de fantasmas, que uma mulher que deletou seu próprio império merecia um pouco de benefício da dúvida. Eu disse a mim mesma muitas coisas naquela semana. Então, no domingo à noite, no meu sofá, enrolada em um cobertor, com um chocolate quente que ela mesma havia feito pela primeira vez, Clara abriu seu aplicativo bancário para me mostrar algo, e depois disso parei de dizer qualquer coisa a mim mesma. Aqui está o que 10 anos como o rosto de uma marca familiar renderam a minha irmã, de acordo com a conta em seu nome. Quase nada. Algumas centenas de reais, dinheiro de aniversário, de cuidar de crianças. Esse era todo o registro, o fundo para esticar a faculdade que minha mãe havia brindado na câmera. O fundo "Seu futuro está seguro, querida", invocado em uma dúzia de posts patrocinados. Clara nunca tinha visto um extrato dele, nenhuma vez. Quando ela perguntou na primavera passada, recebeu a voz, amagoada: "Somos uma família, não um negócio. Por que você falaria comigo como se fosse um negócio?" Exceto que o dinheiro havia se movido como um negócio. Tinha ido para a empresa da família, a que possuía as câmeras e pagava a hipoteca da casa amarela e alugava o SUV branco da minha mãe. Nada sobre isso era um roubo caricato. Ninguém comprou um iate. Era pior, de uma forma mais silenciosa. A infância da minha irmã havia sido despejada no concreto da casa, legalmente, casualmente, da maneira como acontecia em milhares de casas como a nossa, que é exatamente por isso que nosso estado finalmente criou uma lei sobre isso. Sentei-me ali, fazendo o que faço, que é ficar muito calma enquanto uma máquina no meu peito começa a imprimir um plano. Meu primeiro instinto, admito, foi lidar com isso sozinha, da maneira como lido com tudo, silenciosamente, sozinha, em horário de museu. Na verdade, peguei meu próprio telefone para redigir o texto de confronto. Então parei, porque sou enfermeira. E se há uma coisa que meu trabalho me ensinou é que você não opera sua própria família e não confronta uma hemorragia com uma conversa severa. Você chama as pessoas cujo trabalho é esse. Havia uma lei agora em nosso estado sobre crianças como a Clara. Na segunda-feira de manhã, com 3 horas de sono, fiz 2 ligações. A primeira foi para uma ONG que encontrei naquele turno noturno meses antes. Uma organização que defende crianças que crescem em conteúdo monetizado. A segunda foi para a advogada que eles recomendaram, uma mulher chamada Raquel Moraes, na casa dos 50 anos, cabelo curto, aperto de mão como uma porta se fechando com firmeza. Em seu escritório naquela sexta-feira, expus o caso da mesma forma que passo um relatório de plantão. Histórico, cronologia, estado atual, sem adjetivos. Raquel ouviu com a caneta baixada, o que aprendi ser como as pessoas sérias ouvem.
Então ela explicou o que a nova lei estadual poderia realmente fazer e o que não poderia. Conteúdo apresentando Clara como menor de idade e monetizado significava que uma porcentagem pertencia a Clara, devida em um fundo fiduciário. Registros poderiam ser solicitados, se a família cooperasse, sem tribunal, apenas papelada e uma assinatura. Se não, Clara teria o direito de processar quando completasse 18 anos, o que era questão de meses, não anos. E dado aquele vídeo dela chorando na ilha da cozinha, Raquel disse que também poderia fazer uma denúncia ao conselho tutelar. Gentil, processual, uma batida na porta e uma conversa. Então ela deslizou os papéis de representação pela mesa. E quero te dizer exatamente como foi aquilo, porque assinei muitos formulários naquele ano e este pesava mais do que todos eles juntos. Assiná-lo significava que minha mãe receberia uma notificação formal com meu nome anexado, não uma briga em uma mesa de jantar da qual ela poderia sair chorando. Processo em papel, a única linguagem em nossa família que nunca pertenceu a ela. A filha de antes, aquela que só queria que sua mãe a amasse silenciosamente um dia, terminou naquela assinatura. Eu assinei mesmo assim, datei e devolvi. Assinar aquele papel foi como desfibrilar minha própria família. Você dá um choque no coração, esperando que ele comece a bater direito, sabendo que pode estar apenas marcando a hora da morte. Se uma criança que você ama estivesse vivendo na frente das câmeras, você teria assinado? Diga-me honestamente nos comentários e se inscreva, porque a notificação chegou à minha mãe em uma quinta-feira. Na sexta-feira, ela pediu para nos encontrarmos e não veio sozinha. Ela trouxe a tia Bia, não uma advogada, o que me disse algo. Você traz um advogado para lutar contra o papel. Você traz sua irmã para lutar contra esta filha. Nos encontramos na lanchonete, na minha mesa, nos meus termos, e Bia começou antes mesmo de o café chegar. Advogados, Laís, contra sua própria mãe? Ela está morrendo por dentro. Você entende isso? Família não faz isso com família. Deixei que tudo aquilo passasse por mim. Todo o discurso de a família em primeiro lugar, ela te criou. Todo mundo comete erros. E observei minha mãe, porque minha mãe estava quieta, e o silêncio era novo. Quando Bia parou para respirar, Helena colocou a mão no braço da irmã e disse: Bia, pare. Então, para mim, com um olhar que eu não conseguia decifrar, você acha que eu brigaria com você pelo dinheiro da Clara? Ou era a performance da vida dela, ou era perplexidade real de que o dinheiro precisasse ser protegido dela. Com minha mãe, o assustador era que ambas as coisas podiam ser verdade na mesma frase. A reunião terminou sem gritos, o que na minha família se qualifica como um pouso na lua. E naquela noite, meu pai me ligou pela primeira vez em 2 anos. Sua voz estava enferrujada. Ele não disse alô. Ele disse: eu deveria ter desligado aquela câmera 15 anos atrás. E então ele chorou, meu pai, o eletricista silencioso, e disse: diga-me o que você precisa que eu faça. A prova de que as pessoas podiam mudar existia na minha família. Afinal, o que só tornava a questão sobre minha mãe mais difícil, não mais fácil. Antes de desligar, ele pigarreou e acrescentou mais uma coisa. A Paloma esteve em casa 2 vezes este mês. Sua mãe a encontra na entrada da garagem, como se não quisesse que as paredes ouvissem. E, no entanto, as provas continuaram chegando, teimosas como a primavera. Raquel enviou o acordo do fundo fiduciário, as porcentagens, a contabilidade dos anos, esperando os meses usuais de enrolação. O advogado da minha mãe a aconselhou por escrito a desacelerar e negociar. Ela recusou o conselho, assinou a primeira versão completa, rubricou cada página e Raquel me ligou soando quase irritada. Na minha carreira, ela disse, os pais que assinam isso tão rápido são cerca de 1 em 20. Sou obrigada a te dizer que isso está indo bem.
Os jantares de domingo começaram pequenos, sem uma mesa grandiosa. Minha mãe cozinhou um assado e nunca o fotografou. E se isso soa trivial para você, então você não cresceu comendo comida fria sob uma ring light. Ela falava sobre a terapia como os iniciantes fazem, errando um pouco o vocabulário, me dizendo que sua terapeuta disse que ela usa ctinês da atenção como um analgésico, e depois rindo no momento errado. A risada de uma mulher lendo um diagnóstico, não um roteiro. Era desajeitado. A falta de jeito foi a coisa mais convincente que eu já tinha visto fazer. E em um desses jantares, minha irmã gargalhou de algo que meu pai disse, uma gargalhada alta e nada lisonjeira. E percebi que nunca tinha ouvido aquela risada naquela mesa antes, porque aquela risada nunca tinha sido uma filmagem utilizável. Dirigi para casa naquela noite perigosamente perto de algo que não sentia por minha mãe desde os 8 anos de idade. E você pode chamar de esperança, porque era isso que era. Então, na quarta-feira, no meio do meu turno, Raquel ligou para o meu celular. Laís, ela disse, e sua voz tinha uma forma que eu não gostei. Você deveria se sentar. Na manhã seguinte, no escritório de Raquel, ela virou o monitor para mim sem dizer uma palavra, que é como as pessoas sérias dão más notícias. Era uma apresentação de vendas profissional, do tipo que as agências como a da Paloma preparam para compradores de streaming, e havia surgido durante suas solicitações de rotina dos registros comerciais do canal para a contabilidade do fundo fiduciário. A página de título dizia Lado Feliz, o caminho de volta, subtítulo A redenção de uma mãe, uma filha de cada vez. E abaixo disso, em um itálico elegante, um slogan que alguém havia escolhido com cuidado. As pessoas precisam ver isso. A frase da minha mãe, aquela do pé da minha cama de hospital, vestida com uma fonte serifada e lançada como uma promessa de marca. Raquel rolou a tela. O primeiro episódio estava delineado no quarto slide. Chamava-se A Porta. Havia marcadores. H. Chega sem avisar, sem glamour, autêntico. L. Recusa inicialmente, tensão autêntica. Arco de reconciliação, ao longo de 6 episódios, culminando em um especial de Natal em família. Categorias de patrocínio anexadas, bem-estar, artigos para o lar, aplicativos de terapia, aplicativos de terapia. Li 2 vezes e todo o meu corpo entrou em modo de trabalho. Mãos frias, voz monótona, apenas os sinais vitais. Então eu vi a data nas propriedades do arquivo, e a data era o ponto principal. A apresentação foi criada 6 semanas antes de a minha campainha tocar. Antes do cardigan com os cotovelos puídos, antes de ela se sentar no carro, sem filmar, enquanto eu estava atrás da minha cortina, sendo cuidadosa e cientificamente comovida por isso. Meu teste, minha lanchonete, minha lista em letras de forma. Tudo isso mapeado no arco de temporada de alguém, como se tivessem escrito minha parte antes de eu a interpretar. Sentei-me no meu carro no estacionamento de Raquel por um longo tempo, com as mãos no volante, sem ir a lugar nenhum. Tudo o que eu havia auditado, verificado e ousado acreditar pela metade por 6 semanas se reorganizou em episódios. Exceto um detalhe que não se encaixava e me prendeu como uma unha encravada. A apresentação tinha 6 semanas e, de acordo com a papelada anexadas a ela, minha mãe ainda não a havia assinado. Dirigi até Itatiba com a apresentação impressa, porque algumas conversas não devem acontecer em telas. Ela estava sozinha na cozinha quando entrei e coloquei as páginas no balcão entre nós, com o título para cima, e fiz uma pergunta, nivelada como uma bolha de ar no vidro. Qual episódio é este, mãe? Ela leu a capa e envelheceu na minha frente. Então crédito onde é devido. Ela não fingiu choque. Ela se sentou e contou a verdade, ou o mais próximo disso. Após o colapso, Paloma veio até ela com o acordo, como um bote salva-vidas. O dinheiro cobriria a casa refinanciada,
e do jeito que Paloma vendeu, era uma maneira de consertar as coisas com vocês, meninas, em público, onde tudo quebrou, querida. Essas foram as palavras usadas, e eu podia imaginar o quão bem elas soaram para uma mulher cujas feridas sempre foram tratadas no palco. Ela aceitou a reunião. Deixou que eles elaborassem a proposta. Ela jurou, com as palmas das mãos espalmadas no balcão, que nunca assinou, que a terapia era real, que o pedido de desculpas a Clara foi real, que a visita à minha porta foi ideia dela, Laís. Eles escreveram isso depois que eu disse a Paloma que já estava indo até sua porta. Foi o que ela alegou, e lá estava. Toda a matemática impossível da minha mãe. A apresentação era real e as lágrimas eram reais. A redenção estava à venda e a redenção estava acontecendo, e eu não conseguia distinguir onde a mulher terminava e o show começava. E finalmente entendi que talvez nem ela conseguisse. Peguei minhas páginas, eu disse: se for real, pode acontecer com as câmeras desligadas. E saí antes que ela pudesse ver minhas mãos tremendo. E disse a mim mesma que tinha acabado, realmente acabado, que o teste havia falhado, caso encerrado. Então, às 2 da manhã, meu telefone tocou. Clara sussurrando do armário novamente. Laís, não surte. Ela disse que é como toda conversa que merece surto começa. Ouvi mamãe e papai na cozinha. Se ela não aceitar o acordo, eles perdem a casa. O refinanciamento dos bons anos, o pagamento escalonado para uma renda que não existe mais. E Laís, o fundo fiduciário que ela assinou, o dinheiro que ela me deve. O acordo é como ela vai pagar. Cobre tudo. Minha faculdade, as dívidas, tudo. Houve uma pausa e então minha irmãzinha disse a frase da qual eu vinha fugindo há 2 meses. E então, talvez eu devesse apenas fazer uma temporada. Tenho 17 anos. Estive na frente das câmeras a minha vida toda. O que é mais uma temporada? Eu consigo sobreviver a mais uma temporada. Fiquei na minha cozinha escura, ouvindo minha irmã se voluntariar para se alimentar de volta à máquina para reaver o dinheiro que sempre fora dela. E eu ouvi o som que eu estava esperando ouvir por toda a minha vida adulta, sem saber. O som da roda girando completamente. É isso que a máquina faz. Ela não precisa te perseguir. Ela apenas espera o momento em que sua família precisa do dinheiro e deixa o amor fazer o recrutamento. E ouvi algo mais baixo, por baixo de tudo. Sobreviver em vez de viver. O plano de Clara. O meu plano. O plano da família. O único plano que já tivemos. Dizer não a ela seria fácil e inútil. Ela não precisava do meu não. Ela precisava de um motivo para dizer o seu próprio. E havia exatamente uma carta na minha mão, pesada o suficiente para ser esse motivo. A quinta linha da minha lista, aquela que eu havia dobrado na lanchonete, escrita não para minha mãe, mas para mim, porque era a única coisa que eu possuía que ela nunca havia tido. Mas primeiro dirigi até a casa da tia Bia, porque antes de jogar aquela carta, eu precisava entender a mulher do outro lado da mesa. E Bia, com todos os seus sermões de família em primeiro lugar, é a guardiã do sótão da família. Fiz uma pergunta. Como a mamãe era quando criança? Bia ficou quieta pela primeira vez na memória viva. Depois voltou do andar de baixo com uma caixa de sapatos. Dentro havia talvez uma dúzia de fotografias cobrindo toda a festa, a infância da minha mãe. Uma dúzia. Interior de São Paulo, uma casa de fazenda que se inclinava, uma mãe, minha avó, que eu conheci 2 vezes e lembrava principalmente como um cheiro de mentol e uma porta fechada. A vovó bebia, disse Bia simplesmente. As meninas deviam ser úteis, não vistas. Ninguém naquela casa tinha uma câmera que valesse o filme. E então ela me entregou a única foto que importava. Minha mãe, 9 anos,
na festa junina, segurando uma fita por uma torta que ela mesma havia feito, sorrindo tanto que doía olhar. O sorriso de uma criança sendo vista pela primeira vez. Sua avó não veio, disse Bia. Um estranho tirou aquela foto e a enviou para casa. Helena dormiu com ela debaixo do travesseiro por anos. Sentei-me no meu carro em frente à casa de Bia por um longo tempo com aquela foto na cabeça. Não desculpava uma única legenda, nenhuma, mas explicava o motor. Para minha mãe, uma câmera nunca fora a coisa que roubava o amor. Uma câmera era a única testemunha que o amor já lhe enviara. Ela não estava vendendo suas filhas em sua mente. Ela estava nos dando a única prova de existência que alguém já lhe dera, em grande volume, para sempre. Você pode entender uma pessoa completamente e ainda se recusar a viver dentro de sua ferida. O sábado era o jantar em que a Paloma traria o contrato, onde tudo seria decidido. Dirigi até Itatiba. Enquanto a luz se punha, estacionei atrás do SUV branco da Paloma e vi um brilho quente e redondo pela janela da frente, da cor exata da minha infância. Alguém havia montado uma ring light na sala de estar. Dentro, a casa havia sido preparada da maneira que eu me lembrava dos feriados. Quente demais, perfeita demais, um assado descansando sob papel alumínio, e minha mãe se movendo por tudo isso com a energia brilhante e frágil da noite de estreia. Paloma se levantou para apertar minha mão, elegante, amigável, uma pasta de couro debaixo do braço como um inário. E na sala de estar, posicionada em direção ao sofá bom, havia uma câmera em um tripé e a ring light, brilhando seu anel laranja suave, a cor em que todos os natais da minha infância se baseavam. Apenas para capturar um pouco de material de apoio, disse Paloma, seguindo meus olhos. Nada vai ao ar sem a aprovação de todos. Está tudo na papelada. Minha mãe não olhou para a câmera. Ela olhou para mim e seus olhos eram um sinalizador subindo sobre águas abertas. Ela sabia exatamente como isso parecia. Ela também não a havia desligado. Meu pai se levantou um pouco da cadeira e depois sentou-se novamente. 40 anos de memória muscular. Clara, na ponta da mesa, encontrou meu olhar e me deu o velho sinal dos dias de refilmagem. O pequeno cerrar de mandíbula que significava me tire desta cena. Paloma expôs tudo durante o jantar, suave como uma loção. 6 episódios. O fundo fiduciário totalmente financiado. A faculdade da Clara. As prestações da casa em dia. E então ela se virou para mim e disse a coisa mais inteligente que alguém já havia dito naquela casa em 30 anos. Honestamente, Laís, o público merece o seu lado. Você tem sido a vilã nessa história por 2 anos. Milhares de estranhos te chamando de a filha que abandonou a mãe de luto. O primeiro episódio conserta isso. O registro é corrigido na câmera. Para sempre. E aqui está a verdade feia. A coisa que eu só admitiria em uma história como esta. Por cerca de 10 segundos, eu quis. Vi os comentários virando. Vi os remetentes dos cartões de pêsame se desculpando. Vi 2 anos sendo o monstro da família totalmente reembolsados. E Deus me ajude. Eu quis. Então olhei para a ring light, aquela auréola quente apontada para o sofá onde a reconciliação estava programada para ocorrer, e senti os 10 segundos acabarem. Levantei-me. Passei pelo assado, entrei na sala de estar e desliguei a câmera. Então me abaixei, segui o cabo até a tomada e desliguei a ring light da parede, e a sala ficou com a cor honesta de uma noite de novembro. Ninguém respirou. Virei-me primeiro para a Paloma, porque os negócios devem ser despachados antes do sangue. O fundo fiduciário da Clara não depende do seu programa. Eu disse. Está assinado. A ação foi movida. Como quer que essa noite termine, essa parte já está resolvida. O que quer que esta família decida não será porque a faculdade de uma adolescente foi mantida como refém de um pedido de temporada.
Paloma abriu a pasta mesmo assim, profissional até o fim, e eu olhei para minha mãe e joguei a única carta que me restava. Mãe, a quinta linha da lista. Você conquistou o direito de ouvi-la. Desdobrei o papel e o disse na frente dela e ela o leu em voz alta. Mal. 1 hora só nós, câmeras desligadas, e eu vou deixar você me ver. Eu a observei não entender e então começar a entender. Você e eu naquela mesa da cozinha, eu disse. Esta noite sem câmeras, sem testemunhas, sem história que você jamais poderá contar. A única coisa neste mundo que você não pode monetizar? Mãe. Algo que só você terá a chance de saber. E quando a hora acabar, se você ainda quiser assinar aquele contrato, assine e eu sairei desta família pela última vez e levarei o futuro da Clara comigo, porque ele já está seguro. Mas se você realmente quis dizer uma palavra dos últimos 2 meses, então este é o momento em que isso acontece com as câmeras desligadas. Porque se é real, pode acontecer com as câmeras desligadas. Assim como isto. Papai levou a Paloma para a varanda. Clara subiu as escadas. E naquela cozinha, sob o zumbido do exaustor, dei à minha mãe a única coisa que ela nunca havia recebido de mim. A coisa que eu nunca havia dado a ninguém por inteiro, nem a Carolina, nem mesmo ao Caio. Contei a ela sobre as 11 semanas, o nome que eu havia escolhido e nunca dito em voz alta. Júnia. Os olhos da enfermeira, que me disseram antes de sua boca, e as 200 notificações que contaram ao mundo antes que alguém me contasse. E o que isso faz com uma mulher saber que seu luto tinha um código de desconto antes de ter um nome? Deixei minha mãe me ver desmoronar na mesa da cozinha dela, sem lente para atuar e sem muro para me esconder. Eu a deixei me ver. Custou-me tudo o que eu tinha e eu faria da mesma forma novamente. Quando terminei, minha mãe sentou-se à minha frente, arrasada de uma forma que eu nunca a tinha visto. Sem ângulos, sem luz, sem rímel, inchada e velha. E ela fez a pergunta sobre a qual toda a sua vida foi construída, com uma voz que reconheci de uma foto de festa junina. Uma voz de 9 anos. Mas se ninguém vir, ela disse, se eu mudar e ninguém nunca vir, quem vai saber? E eu disse, eu vou. O exaustor zumbia. O gelo se moveu em um copo. Foi o silêncio mais longo que nossa família já produziu, e eu já estive com famílias em corredores de hospitais, então conheço longos silêncios profissionalmente. Então minha mãe me contou sobre a fita, a torta, o estranho com a câmera, a foto debaixo do travesseiro. E eu não disse que Bia havia chegado antes dela, porque a confissão só conta se você a levar para a mesa sozinho. Eu sei, eu disse mesmo assim, no final. E preciso que você queira a versão de nós onde apenas nós aplaudimos. Ela ficou pensando naquilo. Então se levantou, foi até a varanda e entregou a Paloma a pasta de couro. Sem assinar. Diga-se a eles não, disse ela. Tudo. O programa, o especial, o retorno. Paloma, para seu crédito, não perdeu tempo persuadindo. O mercado não implora, ele substitui. Você será substituída até sexta-feira, Helena, disse ela, não de forma cruel pegando seu casaco. Alguém sempre diz sim. Essa é a máquina que eu nunca consegui vencer. A propósito. E quero que você ouça que eu sei disso. Ela não morreu naquela varanda. Apenas se mudou para a entrada da garagem de outra família. Mas se mudou sem a minha. Naquela semana, o post do hospital finalmente foi removido. Depois, o resto, 2 décadas dele, todo o arquivo mudou para privado em uma longa noite. A mão da minha mãe tremendo no trackpad, Clara sentada ao lado dela, clicando nas confirmações. As duas, deletando um monumento juntas. E a papelada do fundo fiduciário foi liberada pelo escritório de Raquel. A parte de Clara em nome de Clara, intocável até ela fazer 18 anos,
Ou seja, em breve. Deixe-me detalhar a conta, porque Catarse sem recibo é apenas uma fantasia. A Casa Amarela foi colocada à venda em novembro. Minha mãe mesma a anunciou. Acontece que quando você para de representar uma vida, pode pagar por uma menor, e há mais dignidade nessa frase do que em qualquer coisa que ela já postou. A internet escreveu seu próprio final, como sempre faz. Um fórum de criadores decidiu que a filha controladora forçou sua pobre mãe a sair da internet. E essa versão de mim ainda está por aí, permanente, indelével, usando meu nome. Eu nunca a corrigi. Corrigi-la teria custado a única coisa que eu realmente ganhei. E meu silêncio foi a última linha do teste, aquela que eu escrevi para mim mesma. Eu nunca transformaria minha mãe em conteúdo, nem mesmo para vencer. Alguns primos ainda não falam comigo. Tia Bia manda cartões de aniversário com um pouco de escritura demais neles. Esse é o imposto, e eu o pago anualmente. Do meu lado do balanço, contei tudo ao Caio, o nome, Júnia, tudo, 2 anos atrasada e exatamente na hora. E então perguntei a ele se o anel ainda estava disponível. Estava. E minha mãe, para ser clara, não terminou. Porque mudada não é um lugar aonde você chega. É um verbo sem tempo, até exceto o presente. No aniversário da Clara, ela pegou o celular por puro reflexo quando o bolo chegou, se conteve e o colocou virado para baixo no balcão, como um fumante esmagando um maço, e olhou para mim por cima das velas, como um aluno olha para um professor. O progresso na minha família é medido em coisas que não são postadas. O Natal voltou para nós naquele ano, 2 anos atrasado e menor. Ninguém filmou. O Natal foi na casa alugada, uma pequena casa de tijolos de 2 quartos, com uma cozinha onde mal se podia virar. E foi, do começo ao fim, o melhor feriado da minha vida. O peru estava seco. Meu pai contou uma história sobre uma caixa de junção que não tinha fim, e nós o deixamos terminar mesmo assim. Clara recebeu sua carta de aceitação antecipada da faculdade naquela semana e a leu para nós em papel, porque ela a imprimiu de propósito para a mesa. Nenhum telefone ficou de pé em lugar nenhum. Perto do fim, minha mãe me entregou uma caixa de sapatos e meu peito apertou, porque na minha família, caixas de sapatos carregam história. Dentro havia fotografias, impressas. Eu na festa junina com algodão doce, de olhos fechados, rindo, Clara dormindo no peito do pai, babando. Minha mãe flagrada no meio de um espirro na formatura de alguém gloriosamente pouco lisonjeira. Cada quadro torto, embaçado e inutilizável de 2 décadas de cenas cortadas. Aqueles que nunca entraram no feed porque não eram conteúdo, eram apenas nós. Na tampa, em sua cuidadosa caligrafia de professora, ela havia escrito para uma audiência de uma pessoa. Olhei para cima e ela estava me observando com as mãos cruzadas, nervosa como uma garota em uma quermesse. E eu entendi o que estava segurando. Era o espaço, negativo de toda a minha infância. Tudo o que havia sido real o tempo todo, impresso em uma farmácia e dado à única pessoa que deveria tê-lo visto. Clara começa a faculdade no outono. O fundo fiduciário é liberado em seu aniversário. Seu nome, sua assinatura, sua decisão. Ela está escrevendo suas redações de inscrição sobre crescer online, sua versão em suas palavras. E na primeira vez que ela me deixou ler uma, chorei em um estacionamento porque a garota sabe escrever. E porque, pela primeira vez na história da nossa família, a pessoa que conta a história é a pessoa que a viveu. A máquina, lamento informar, está bem. Alguma outra família está em alta esta semana. Alguma outra criança de 6 anos com uma câmera no rosto. E nenhuma lista minha pode alcançá-la. Eu não consegui consertar a internet. Eu consertei uma mesa de cozinha. Minha mãe tem meu número de telefone e minhas tardes de domingo. Ela não tem minha fotografia. E ela parou de pedir. Isso não é frieza. É o acordo.
renovado a cada estação, como qualquer coisa viva. O perdão acontece. Não é um portão que você abre, é um contrato que você continua assinando ambos, em uma cozinha com as câmeras desligadas, enquanto continuar sendo verdade. Aqui está o que eu sei agora. Amor que precisa ser visto para ser real nunca foi amor. Foi aplauso. E a diferença é simples. Apenas um deles ainda te segura quando todas as luzes da casa estão apagadas. Essa é a minha história. Uma foto de hospital, uma lista manuscrita, uma ring light desligada para sempre. Se alguém em sua vida continua representando a mudança em vez de vivê-la, talvez seja a hora de pedir a essa pessoa uma hora com as câmeras desligadas. E se essa história pareceu familiar, compartilhe com alguém que precisa dela hoje. Deixe um comentário abaixo, clique em se inscrever e nos vemos na próxima.